Outubro chegando, isso significa que em vários canais literários e também aqui no Livros e E-Books é Victober, ou seja, o mês da leitura vitoriana. E esse vídeo eu venho mostrar para vocês quais foram as minhas escolhas para esse ano. Olá a todos, eu sou o Carlos, esse é o canal Livros e E-Books, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem acompanha os canais literários, seja aqui no YouTube ou no Instagram, já deve conhecer ou pelo menos ter ouvido falar no Victober, que é um projeto que foi criado por algumas booktubers inglesas e que nada mais é do que dedicar o mês de outubro a livros escritos e publicados na Grã-Bretanha durante o reinado da Rainha Vitória, ou seja, entre os anos de 1837 e 1901. No ano passado, a Cristina, do canal Relivrando, trouxe a ideia para os canais brasileiros, foi um grande sucesso e eu, como grande admirador da literatura britânica, não poderia ficar de fora. Mas por que um mês inteiro dedicado à literatura vitoriana? O que é que ela tem de especial? Na verdade, a literatura vitoriana não é um estilo ou uma escola literária à parte. O que acontece é que durante esse período do reinado da Rainha Vitória, que foi o auge do Império Britânico, alcançava grande parte do mundo, né, e com isso influenciava bastante tudo que era criado, mesmo que em outros países. E a Rainha Vitória, por si só, era uma figura bastante carismática e muitos dos seus hábitos e atitudes eram seguidos, né? Ou seja, ela era uma influencer aí da sua época, né? Foi também um período de intensas mudanças sociais, econômicas, uma industrialização muito grande, progresso intenso, né, em várias áreas. Contudo, e tudo isso, claro, teve seus reflexos na literatura e várias obras, apesar de estilos e gêneros bem diferentes, acabaram apresentando algumas características em comum que acabaram recebendo essa denominação geral de literatura vitoriana. Foi um período de criação muito intensa, né, muito variada, com uma enorme gama de autores, estilos e gêneros diferentes. Eu não vou me estender demais falando sobre isso, né, nem listando as obras, porque o que não falta é vídeo falando sobre isso, inclusive o meu próprio, né, do ano passado, que vai estar listado aí nos cards e também na caixa de descrição. Nesse vídeo eu quero apenas mostrar os livros que eu pretendo ler esse ano. Então, vamos lá. Para começar, eu achei interessante conhecer um pouco da vida da mulher que deu origem a isso tudo, né, a própria Rainha Vitória. E aproveitando que recentemente eu ganhei de presente da Ledocena, do canal Portão Literário, essa biografia, eu já vou fazer a leitura agora no mês de outubro. Eu também sei pouquíssima coisa a respeito da Rainha Vitória, essa personagem que sempre aparece aqui e ali em várias obras, né, livros, filmes. Eu já assisti alguns filmes sobre ela, mas retratando apenas episódios específicos da sua vida, não um apanhado geral, né, da sua vida. E esse livro me parece uma boa forma de conhecer um pouco mais da vida da Vitória, de uma forma mais abrangente, mas ao mesmo tempo não detalhada. Acredito eu, por conta do tamanho do livro, né? São 300 e poucas páginas. Normalmente as biografias têm muito mais que isso, ainda mais de uma pessoa tão influente que viveu durante tanto tempo, né? Então acredito que seja uma biografia mais concisa, mas nem por isso que não vale a pena, né? Que seja uma biografia muito boa. Aliás, fazendo uma breve pesquisa sobre esse livro, eu tive a surpresa de ver que essa biografia não é recente, ela é quase da mesma época da Rainha Vitória, porque o autor, o Lytton Strachey, ele nasceu no final do reinado dela e é considerado um grande biógrafo. Inclusive, ele fazia parte do chamado Círculo de Bloomsbury, que era um grupo de intelectuais e escritores no início do século XX, do qual fazia parte, inclusive, a Virginia Woolf, né, que é um grupo bastante influente. Então, vamos ver aqui sobre o que fala esse livro, né?
Herdando o trono aos 18 anos, em uma época instável e violenta na Grã-Bretanha, Vitória foi uma das mais famosas e controversas soberanas. Mãe de 9 filhos, viúva do príncipe Albert, reinou por 64 anos, de 1837 a 1901, o mais longo da história britânica. Este período foi o marco da industrialização, da expansão econômica e dos avanços que nos permitiram novos padrões urbanos, como o uso de trens e metrô, a disseminação dos jornais, a invenção da fotografia e um extraordinário desenvolvimento artístico. Mas a era vitoriana foi também uma época de conservadorismo, da grande fome que matou mais de 1 milhão de pessoas na Irlanda, das guerras do ópio na China e da ocupação britânica no Egito. Lytton Strachey, o autor, surpreende por sua abordagem concisa que revolucionou a arte da biografia ao revelar a monarca com admirável originalidade. Strachey compôs o melhor retrato literário da rainha, que é símbolo de uma era. Então, está prometendo ser uma leitura bem interessante. No ano passado, eu selecionei um romance principal, no caso foi o Jane Eyre, da Charlotte Brontë, e mais algumas obras menores, como contos, novelas e peças de teatro. E um dos contos que eu li foi O Véu Erguido, da George Eliot, uma novela da qual eu gostei, mas achei que a história foi pouco desenvolvida, né? Poderia ser melhor, mais desenvolvida em um romance. Mas eu gostei muito da escrita da autora e queria conhecer mais, principalmente a sua obra-prima, o Middlemarch, que é um calhamação enorme. O problema é que não existe edição recente desse livro no Brasil e mesmo em sebos não se acha uma versão antiga. Então eu acabei conseguindo o arquivo digital de uma edição portuguesa e seria esse, a princípio, que eu leria agora no Victor. Porém, recentemente eu fiquei sabendo que uma nova edição desse livro está sendo preparada e resolvi esperar esse lançamento. Então talvez o Middlemarch fique para o Victober do ano que vem, se realmente vier a sair. Também eu queria sair um pouco do óbvio, então não queria nada das irmãs Brontë, embora ainda tenha vários livros delas para ler, ou então do Dickens, né, que eu já li esse ano, inclusive vai ser um dos vídeos do canal nesse mês. Então eu optei por uma obra do Thomas Hardy, que é considerado um dos autores ingleses com a escrita mais bonita, mas com pouca coisa lançada no Brasil. Eu só li um romance dele, o Tesse dos D'Urbervilles, que também já tem vídeo aqui no canal. E no ano passado, também no Victober, eu li o conto O Sardo. Então, a minha leitura principal desse ano, do Victober, será O Retorno do Nativo, do Thomas Hardy, que foi publicado em 1878, considerado ousado pelo relacionamento entre os personagens, né, amantes, mas também se transformou em uma das histórias mais populares do autor. Eu não sei quase nada sobre ele, mas a sinopse diz que se trata de amores frustrados, paixões arrebatadoras, e é um livro que mostra como o habitat influencia o modo de ser dos seus moradores, né? E também apresenta vários costumes ancestrais e como a educação pode mudar o pensamento e o futuro das pessoas. Então, estou ansioso para conhecer essa obra. O Hardy é conhecido por ser autor de várias obras bem trágicas e acredito que esse aqui não será diferente. De qualquer forma, a avaliação dele pelos leitores, tanto no Scoob quanto na Amazon, são muito boas. E eu estou ansioso para conhecer mais essa obra do Thomas Hardy. Para o grupo de leitura que eu e a Lê Docena coordenamos, também foi selecionada uma obra vitoriana das mais conhecidas, que é A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson, que é um livro infanto-juvenil, publicado em 1881, e que até hoje é uma das histórias de aventura mais amadas da literatura, né? E de quebra, ainda consolidou todos os elementos das histórias de piratas que nós conhecemos, desde a época do seu lançamento, né? Então, mapa, tesouro, tapa-olho, perna de pau, absolutamente tudo que vem à nossa mente quando a gente pensa em piratas, né, surgiu nesse livro aqui. Então, incontestavelmente, é uma das obras mais influentes da literatura de todos os tempos. Eu já conheço a história,
por conta das inúmeras adaptações que essa obra recebeu, né, referências também em tantas outras, mas eu nunca li a história original. Então chegou a hora de conhecê-la. E não satisfeito, eu ainda pretendo incluir esse mês, da mesma forma que no ano passado, alguns contos de autores diversos. Curiosamente, durante muito tempo, o conto e a novela não foram gêneros muito populares na literatura britânica, porque as narrativas mais longas permitiam uma análise mais minuciosa dos sentimentos, né, do desenvolvimento dos personagens, uma descrição mais pormenorizada aí dos cenários, dos trajes, dos costumes, um ritmo mais lento, né, no desenvolvimento da história. E só na segunda metade do século XIX, justamente no período vitoriano, é que o conto floresceu, principalmente com o próprio Hardy, o Dickens, o Kipling e o Oscar Wilde. São os autores principais de contos dessa época, né? E eu lerei os contos que estão nesse livrinho aqui, que eu já li alguns no ano passado e pretendo ler mais alguns nesse ano. E nesse livrinho a gente tem representado aqui vários desses integrantes da nata da literatura britânica, né? Entre eles vários vitorianos, né? Que são os que eu lerei. Então nós temos contos aqui do Dickens, do Wilkie Collins, do Oscar Wilde, do Arthur Conan Doyle e do A.G. Wells. Então também parecem ser contos bem interessantes, eu não conheço nenhum deles. Então essas foram as minhas escolhas para esse Victober. Não deixe de acompanhar o conteúdo aqui no Livros e E-Books e também dos outros canais participantes. E se quiser entrar nessa, é só escolher alguma obra vitoriana que esteja parada aí na sua estante e ler com a gente. Não é necessário ter canal, fazer inscrição, nada disso. Apenas use a hashtag VictoberBrasil nas suas publicações, nas redes sociais, para ajudar a gente a divulgar o projeto. Na caixa de descrição eu vou deixar os links para a compra desses livros na Amazon, e se adquirir qualquer produto, não necessariamente livros, utilizando esse link, você estará ajudando uma instituição de assistência sem pagar nada mais, porque eu repasso a comissão que eu recebo da Amazon. E se você já leu alguns desses livros que eu mencionei aqui, ou pretende ler alguma outra obra vitoriana esse mês, eu vou adorar saber quais foram as suas escolhas. Deixe aí nos comentários, deixe também a sua curtida no vídeo. Se estiver chegando agora, assine o canal e acione o sininho de notificações, certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo.